Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vim fazer aí uma continuação daquele meu vídeo. Antes de tudo, quero agradecer a todo mundo que assistiu, que comentou, que compartilhou, que me apoiou nas minhas ideias não, nesse movimento de informação que eu tô querendo fazer aqui no canal. E infelizmente existem algumas pessoas muito pequenas que fizeram comentários maldosos e isso faz parte, mas eu percebo que é uma coisa até muito masculina. Os comentários que eu recebi foram comentários de homens e enfim, é claro que a situação para homens e mulheres é diferente, né? Essa questão de morar no exterior, e os homens nem sempre sofrem tanto com isso, né? E é uma pena que eles também não são compreensivos com coisas que são claras, que estão ali para todo mundo ver que isso acontece. Gente, indo em frente, hoje o tema de hoje é um tema até que eu ia esperar alguns meses para poder falar sobre o tema, porque eu queria, enfim, eu queria fazer algumas coisas antes. Mas hoje eu vi um vídeo de uma mulher, de uma mãe e uma filha da Noruega, quer dizer, brasileiras que moram na Noruega, e foi um relato que me tocou tão fundo no coração que eu falei, não, eu tenho que fazer esse vídeo hoje, eu tenho que colocar essas minhas ideias para fora antes que eu perca, que elas se percam. Gente, o que eu vou falar aqui agora também não é sobre, enfim, o problema aconteceu e agora o que eu vou fazer? Não vou falar isso porque a fórmula para isso, acho que ela não existe, né? Na hora que o problema acontece, você tem que ver ali você tem que ser sagaz, ver ali as ferramentas que você tem na sua mão e como é que você vai utilizá-las para poder enfrentar esse problema. Então, assim, eu não tenho essa fórmula para dar para vocês, porém, existem maneiras como você, mulher, vou falar mais também da questão da mulher, como você pode se defender para que quando chegar um momento aí fatídico, uma briga, uma situação desagradável, você ter meios e condições de se defender. Primeiro de tudo, gente, aprender a língua, tá? Ai, Monique, você já falou disso 200 vezes, estou careca de saber. Estou careca de saber. Gente, se vocês soubessem o número de gente, principalmente mulheres, que eu encontro aqui, que estão, às vezes, já vi mulher que está aqui há 20 anos e não fala alemão, tá? Fala uma frase ou outra, de repente ela entende mais do que fala, mas se ela precisar se expressar, ela não consegue, entendeu? Tem assim até pessoas hoje que me pediram ajuda para ir a médico, tá? Pessoa que tá aí há 15 anos aqui, a pessoa não tem condição de ir a um médico sozinha, tá? Então assim, não é uma besteira que eu tô falando, não é assim que eu vou ficar batendo na mesma tecla sempre. Gente, mudou de país, você quer fincar a raiz naquele país? Aprenda a língua, não aprender meia dúzia de palavras, pegar um livrinho qualquer, começar a ler, tentar aprender. Faça um curso. Se você teve condições suficientes de mudar para outro país, faça um curso, tá? Aprenda a falar a língua, porque aprender a falar a língua do país é a ferramenta mais importante que você tem na mão para se defender. Porque sem falar a língua é impossível se defender, quase impossível se defender, tá? Depender de intérprete, depender de tradutor, do que for, gente, isso aí, enfim, né? Não precisa entrar no mérito da questão, aprender a língua. Principalmente porque, caso o relacionamento não dê certo, a coisa não rolou aquela química, ficou difícil e tal, se você tiver que voltar para o Brasil, você não vai voltar com a mão na frente e outra atrás, com as mãos abanando. Pelo menos você vai ter condição, de repente, de trabalhar em algum serviço que você tenha contato com aquele país, né? Você vai poder trabalhar talvez na área de turismo, vai poder, de repente, se você tiver um bom nível da língua, poder até dar aula, poder ajudar alguém e receber uma quantia por isso. Você não vai voltar simplesmente, perdi tantos anos da minha vida. Não, você vai ter pelo menos uma coisinha assim que você conseguiu aprender, que você vai poder utilizar e ganhar dinheiro com isso, tá?
Aprender a língua, número 1. Número 2, gente, eu falei no meu último vídeo da questão trabalho. Como eu comentei, existem muitos homens sim aqui que não se incomodam da mulher não trabalhar e que sustentam, que é a mulher em casa. Gente, nós estamos morando hoje num mundo capitalista, tá? Um mundo onde dinheiro é essencial para tudo praticamente. Então, eu aconselho sim, tá? Mesmo as pessoas que não gostam de trabalhar, porque tem muita mulher que vem que não gosta de trabalhar, que você arrume nem que seja um emprego de 1 dia, 2 dias, 1 horinha, o que for, para você ter a sua reservinha pequena de dinheiro, tá? Para você não se ver 100% dependente daquele homem, tá? Trabalhar, nem que seja um pouco, para ter uma pequena quantia. Não é que você vai pagar aluguel, vai pagar. Aí você fala para ele, não, isso aqui é para comprar as minhas besteirinhas, as minhas roupinhas, quando eu sair, quando eu quiser sair com as amigas, vai ter o meu dinheirinho. E você guarda este dinheiro, tá? Para você ter uma reserva. Caso aí que aconteceu que eu vi, uma mulher, não sei quanto, já, sei lá, mais de 10 anos aqui, relacionamento não deu certo, sabe o que o cara fez? Botou ela na rua, mas botou ela na rua literalmente, pé na bunda dela, entendeu, amiga? Ela não tinha nada, ela não tinha língua, não tinha dinheiro, não tinha nada, tá? Ah, mas meu marido é muito bom, gente. O relacionamento com o estrangeiro, você tem que ter muito mais malícia, porque você não está ali com a sua família, com seus amigos, com todo aquele sistema que vai te proteger, tá? Então assim, você tem uma reservinha, bem que seja pequena de dinheiro, para uma hora de repente você ter que poder ir para um hotel, poder fazer uma viagem curta e para viajar até a embaixada e pedir misericórdia, você tem que ter aquela sua reservinha pequena de dinheiro. Número 3. Muito se fala aqui, principalmente no YouTube, de brasileiros que moram no exterior, sobre a questão de fazer amizade com brasileiros. Gente, é o seguinte, graças a Deus, meu pai, nunca tive experiência ruim com brasileiro. Já ouvi casos assim extraordinários, coisas assim que, enfim, até deu dúvida. E eu sei que é difícil fazer amizade com brasileiro. Mas você não precisa fazer amizade com brasileiro exatamente. O importante é você, quando você chegar nesse país, você tentar fazer pelo menos uma amizade boa, tá? Uma pessoa que você deposite confiança, porque se de repente deu aquela briga, estourou aquela bomba na tua casa e você precisar sair da casa, tá? Você não pode ficar lá dentro mais, você vai pra onde, tá? De repente, com muita coisa acontece, você vai para um condado qualquer, um Dorf da vida aí, você vai para onde na hora do sufoco? Então, assim, é bom você ter pelo menos uma pessoa, uma amizade para onde você vai correr na hora do sufoco, tá? Quando eu cheguei aqui, eu fiz uma pessoa, ela era austríaca, a gente pensava diferente, ela era muito complicada, o que for. Só que ela era a minha retaguarda, vamos botar assim. Se eu tivesse que sair de casa para alguma coisa, tivesse alguma caca, algum problema, eu sabia que eu podia ir para casa dela e que eu podia dormir lá e que eu podia. E ela falou para mim que eu poderia ficar lá, tal, não sei o quê. E então assim, eu tinha essa segurança de que eu não ia ter que dormir na rua, por exemplo, né? E isso é muito importante, pelo menos uma única pessoa a qual você pode pedir ajuda. Número 4, sempre bom você saber onde é a Embaixada do Brasil, você fazer sua inscrição, a matrícula consular, né? Acho que é a matrícula consular que se fala, quando você deixa registrado ali naquela embaixada que eu sou brasileiro, eu moro aqui nesse país, eu tô aqui, eu não estou mais no Brasil, eu tô aqui, tá? Eu existo aqui nesse país. E é muito importante você saber onde é que é a embaixada. Infelizmente, gente, é um fato consumado, tá? Minha experiência, não vou falar da boca pra fora porque eu ouvi, que a experiência dos outros é minha experiência. O governo brasileiro, infelizmente, não apoia. Eu já tive dificuldade, problema, onde eu tive que ligar para a embaixada e a embaixada mandou eu arrumar um advogado e boa sorte porque não tinha nada a ver com isso, tá? Então assim, como conversei com várias amigas, não acredito jamais que se eu fosse americana e fosse para a embaixada dos Estados Unidos que eles iam fazer isso comigo. Existem
embaixadas do Brasil em determinados países que são diferentes, porém, acredito eu que sim, essa é uma prática comum das embaixadas virarem as costas dos brasileiros na hora do sufoco. Então, assim, é bom você saber, tá? Onde é a embaixada. Você tá ali porque na pior das situações, onde nada funcionar, você vai, se enfia na embaixada e fala que não sai dali enquanto não resolverem nada. Você vai ficar plantada ali dentro da embaixada. E é bom também, existe, gente, muitas ONGs, muitas mesmo, em vários países, que são feitas para imigrantes, para dar apoio àquele imigrante, para dar assistência psicológica, assistência jurídica. Existe locais da assistência jurídica. Aqui na Áustria tem isso. Muitas ONGs que dão assistência a migrantes. Então é bom você saber onde tem uma ONG dessa também para pedir ajuda numa hora de dificuldade. Ah, meu marido me botou para fora de casa e fala que eu não posso ver mais meu filho, né? E você vai lá, aquelas pessoas vão te dar assistência, uma assistência, e eles são 1000 vezes mais atenciosos que a embaixada, tá? Só que assim, às vezes não funciona no final de semana, não tem um telefone de emergência, etc e tal. Mas é bom você procurar naquele local onde você tá, qual é a ONG que tá mais perto de você. De repente fazer uma visita, conversar, se informar dos serviços dele, pra na hora do caos você saber também para onde vai pedir ajuda. Outra coisa, gente, muito importante, que está muito ligado ao saber da língua, é saber as leis que te protegem, tá? Mas isso é complicado, lei em outra língua, ai meu Deus, não sei o que. Gente, é essencial. Todo mundo sabe, a empresa no Brasil me maltratou, vou botar a empresa no pau, né? Não é assim que todo mundo fala, não, quero meu seguro-desemprego, meu... sei lá, fundo de garantia, o que for. Então a gente tem uma pequena noção da coisa, como é que a coisa funciona no Brasil. Ninguém sabe qual é o artigo, qual é o parágrafo, qual é o que for, mas a gente sabe que existe alguma coisa que te protege. Então é bom você procurar saber quais são as leis daquele país que te protegem, porque tem, mesmo que elas não sejam executadas muitas vezes, elas existem. Aqui existe sim, tem um livro, eu até estudei na minha faculdade, um livrinho assim, de leis de antidiscriminação e leis de proteção à mulher, tá? O meu professor infelizmente falou que na maioria dos casos, aqui eles não dão racismo, né? Mas a lei existe, então assim, você tem que, se acontecer determinada situação, você tem que saber qual é a lei que te protege pelo menos, para fazer uma explicação coerente, né? Não é porque eu quero, sabe? Você tem outro país e são poucas essas leis que te protegem. Então, assim, você tem que saber delas para não ficar a ver navios, né? Enfim, tem convenções internacionais, gente. Não é que você vai ficar lendo tudo aquilo, assim, se você não tiver tempo, mas para você ter uma pequena noção da coisa e não ficar totalmente leiga, totalmente alienada no meio de uma situação difícil. Então, assim, é muito importante saber dessas leis, principalmente porque tem homem que mente, né? Há umas 2 semanas, mais ou menos, eu fui e conversei com uma... como é que ela se chama? Uma coordenadora de uma ONG aqui, né? Que é para migrantes e principalmente em defesa da mulher. E ela me contando que muitas das pessoas, das mulheres que chegam até eles para pedir ajuda, são mulheres que, assim, o marido contou uma lorota, uma mentirinha, assim, você não tem direito de trabalhar. Aí a vizinha, ela tá vendo que a vizinha é estrangeira, a vizinha trabalha. Aí ela perguntou à vizinha. Aí ela vai lá para conferir mesmo se aquilo é verdade. Ou, se você sair daqui, você não tem direito à criança. Se você sair daqui, você não tem direito à pensão. Se você, sabe? Tem muito homem que mente. Então é bom você saber das leis que te protegem, tá? Muito importante. E nós vamos para o último ponto, que é o ponto muito sensível, um ponto assim difícil de tratar. É um ponto difícil de tratar, até porque eu não tenho filhos, tá? É questão filhos. Mas desde que, sinceramente, quando eu vi na minha cabeça que eu tava me mudando pro exterior, quando a coisa começou a acelerar, que eu tava vendo que logo eu tava me mudando pro exterior, sim, eu passei
a ler, a me informar, a querer saber sobre a questão, porque a gente não sabe, de repente vai que acontece, enfim. Então eu procurei me informar muito sobre essa questão da criança. E quem tem que ser alienado mesmo, sendo brasileiro, para não ter acompanhado a história do Sean, né? Aquele menino americano que a mãe era brasileira e que a mãe fugiu com ele pro Brasil e que o pai ficou tentando até não poder mais para reaver a criança. A mulher morreu, a criança ficou com as avós. Ele fez uma campanha internacional para pegar a criança, pegou a criança com a roupa do corpo do Brasil e até hoje a família brasileira não tem acesso mais a essa criança, né? É como se o pai fez de uma forma como se apagasse totalmente a raiz brasileira daquela criança e, enfim, é isso que vai ficar até essa criança de repente querer por ela mesma ter contato com a família brasileira. E, gente, existem milhões de casos. Quem assiste jornal, quem tá ali tentando se informar, existem milhões de casos desse tipo, de homens que pegam a criança, somem com a criança, que pede divórcio e fica com a criança, a mulher não tem acesso à criança. Então, assim, o primeiro passo é você se informar, né? Sobre essa questão, né, de quando você tem filho com estrangeiro. A convenção, eu até li para me informar, não falar besteira, um pouco sobre a Convenção de Haia, né, que fala sobre o sequestro de criança, sequestro internacional de criança, e dizem, né, acreditam, está na lei, né, na convenção que foi assinada até pelo Brasil, que o importante sempre é onde essa criança residia, não é a nacionalidade, não onde ela nasceu, né? Então, assim, se você está na Itália, né, e a criança, depende nasceu do Brasil, mas passou anos da vida dela na Itália, de repente acabou o relacionamento, você corre para levar essa criança para o Brasil, todo o processo tem que ser feito na Itália, né? Porque essa criança morava na Itália. Mas eu lembro muito bem, na época do caso do Sean, muito foi noticiado falando desse assunto e teve advogados que falaram que apesar disso, pesa sim muito aonde esta criança nasceu, a nacionalidade desta criança. E então vamos botar, tudo bem, ela morou na Itália, tá, mas pesa, sim, tem peso o fato dessa criança de repente ter nascido no Brasil. Eu sinceramente, assim, eu sei que é muito complicado. Isso aí é dependente de milhares e milhares de coisas, de situações, e de repente posso morder minha língua no futuro, mas eu quero sim, se eu tiver um filho com um estrangeiro, eu prefiro ter essa criança no Brasil, tá? Ela vai ser depois naturalizada, ela pode pegar o passaporte dela europeu depois, ou americano, ou o que for, mas eu prefiro pela minha consciência de ter a criança no Brasil. E muito importante também, se você não conseguir, se você não tiver não puder, que você registre esta criança na consulado brasileiro, na embaixada, e consiga, se possível, o passaporte brasileiro dela, né? Para que isso, na hora que você tiver que pedir, de repente você consegue fugir com a criança numa hora de divórcio, de separação, ou de repente você quer pedir uma ajuda, você mostra lá, não, essa criança também é brasileira, ela tem aqui a nacionalidade brasileira dela, é brasileira. Por exemplo, quando você vai numa situação dessa que a criança não é realmente brasileira, não nasceu no Brasil praticamente, o governo brasileiro realmente ele não te dá apoio, ele vira as costas para você. Existem casos aí que você pode procurar, lista de casos que o governo realmente não te dá apoio, coisa que a gente vê uma grande diferença quando a criança realmente é nascida no Brasil. Eu li, gente, também nessa minha pesquisa antes de fazer esse vídeo, de uma história, eu vou deixar o link aqui embaixo, né? De uma brasileira, até uma atleta, eu esqueci o nome dela, eu não tô com o nome dela aqui, mas o link vai estar aqui embaixo do vídeo. Que sim, ela foi casada com um norueguês, não lembro direito se se as crianças nasceram no Brasil ou nasceram na Noruega. Eu acho que as crianças nasceram no Brasil, se eu não estou enganada. E depois eles foram para a Noruega, aquelas crianças ficaram morando na Noruega. Então, as crianças tinham passaporte brasileiro e tinham passaporte norueguês. Quando aconteceu a coisa da separação e tal, a mulher teve que fugir pro Brasil
e tudo mais, o que facilitou ela na fuga para o Brasil foi o fato das crianças terem o passaporte brasileiro. Ela tinha ali na mão dela o passaporte brasileiro das crianças. Então, na hora que ela passou na imigração, o que ela apresentou não foi o passaporte norueguês deles, foi o passaporte brasileiro. E a polícia não, sabe, eles querem que realmente que você saia do país. Então eles não fizeram nem muita questão, eles deixaram as crianças passarem porque o passaporte dela era brasileiro e eles não, sabe, não eram noruegueses, não eram europeus, tchau e benção, né, passe bem. Então assim, é muito importante, eu acho assim, realmente, quem quiser ter filho, tá aí com a barrigona que já vai para nascer, lê a Convenção de Haia, lê as leis, lê tudo isso, porque gente, sim, o relacionamento, ele pode estar tudo lindo, ele é o homem da minha vida, tá? Ele é assim, um cara muito calmo, ele é fantástico, ele é o sonho da minha vida, tudo que eu imaginei, tá? Só que ninguém tá livre de problema, né? E a gente só descobre quem tá do nosso lado justamente quando a gente tá com problema, tá? Então assim, ninguém tá livre de doença, falência, perder emprego, enfim, diversas situações que podem deteriorar um relacionamento. E muitos homens, principalmente os estrangeiros, como forma de punir a mulher, porque ela quer pedir a separação, mesmo que eles não estejam tão apegados à criança, eles resolvem ficar com a criança para puni-la, tá? Para puni-la. E aquela mulher, às vezes, como muitos casos que a gente ouve aqui, porque quando a gente está aqui a gente ouve muito mais casos, a mulher fica praticamente acorrentada àquele país, ela quer ir embora, quer o apoio da família dela, quer sair, quer viver novos ares, e ela tá ali acorrentada àquele país, aquele homem, por causa da criança, porque aquela criança nasceu ali, porque aquela criança de repente não tem a nacionalidade brasileira, não nasceu no Brasil, e a mulher vai ficar ali o resto da vida dela condenada praticamente a ficar numa situação, num local onde ela não gosta, por causa disso, gente. Espero que a minha mensagem seja clara, espero que ela possa atingir pessoas aí que estão pensando em vir, que não estão raciocinando exatamente os perigos. Como alguém falou, como eu vi uns vídeos aí, a pessoa falando, mas eu vou mostrar só o lado ruim, tem que falar o lado bom. Claro, pode dar tudo. Assim, se fosse sempre desse errado, muitas mulheres não estariam aqui aí há anos, não estariam dando depoimento de felicidade. Mas, gente, tem que ter precaução para tudo na vida e a gente tem que saber da possibilidade sim de dar errado, tá? É a mesma coisa do que, eu posso dançar na chuva e não pegar uma gripe, mas pode ser sim que eu vou dançar na chuva e eu vou pegar uma gripe. Tem muita gente que pega uma gripe, um resfriado dançando na chuva. Então, é bom, eu acho importante divulgar esse tipo de informação, de falar. E aí, gente, se vocês se sentirem à vontade de compartilhar, eu peço aí que vocês possam compartilhar esse vídeo para que as pessoas sejam informadas. Comentem aqui para saber a opinião de vocês, por favor, opiniões coerentes, né? Para falar que, porque a forma que eu me expressei não foi assim ou foi assado, tá? Isso aí me evite, por favor, até porque eu deletarei esse tipo de comentário. Comentários coerentes e pertinentes sobre a questão, histórias, estou aí para ouvir histórias, para saber, de repente no futuro, fazer um outro vídeo dessas histórias. E é isso, gente. Se gostarem, dê aí um joinha para mim, para poder ajudar na divulgação. Até meu próximo vídeo. Beijinho. Tchau, tchau.